Olá, boa noite pessoal, bem-vindos a mais um Vida que Funciona. Aqui você encontra estratégias e ferramentas que vão levar você a uma vida que funciona. Eu sou o Rubens, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal e humano, eu sou analista transacional, certificado para a área organizacional, eu sou mentor integrativo relacional, autor publicado, pesquisador, estudioso do desenvolvimento humano e estou aqui para falar sobre questões que vão fazer você enxergar a sua vida de outra forma e transformá-la chegando a uma vida que funciona. Nas 2 últimas semanas que passaram, eu recebi algumas perguntas, umas conversas, assim, Rubens, você que estuda, tal, desenvolvimento, são de fato um pouco distantes, assim, uma da outra, digamos assim, uma pergunta da outra, mas ao mesmo tempo tem uma conexão bem forte entre elas. Algumas delas se repetiram com pessoas diferentes, né? Então eu resolvi juntar isso e trazer essa reflexão aqui hoje para fazer vocês pensarem realmente, né, baseado nisso tudo que a gente tem conversado esse ano, em especial, sobre as questões de análise transacional, comportamentos, enfim, isso tudo que vocês têm me acompanhado falando aqui para vocês nas lives. Lembrando que todo esse conteúdo em seguida a gente posta nas nossas redes, fica lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, então você pode acessar depois, mas é interessante você acompanhar aqui ao vivo, é que a gente pode interagir, você pode mandar uma pergunta, eu posso responder imediatamente, então não perca essa oportunidade de estar aqui e inclusive recomende ou indique para que outras pessoas também possam aproveitar esse conteúdo e participar aqui com a gente. Vocês já viram eu e Mara falando aqui neste canal sobre esse assunto que eu vou começar abordando, que é a respeito de escassez e abundância, né? Então, me perguntaram a respeito, indicando, por exemplo, cansaço de viver uma vida contada, escassa, e quando muito uma vida suficiente, né? E quando se tem ou para se ter essa vida suficiente, é um parto todo santo dia, né? E não foi uma pessoa que comentou essa questão da escassez ou dessa suficiência que incomoda. Foram algumas pessoas, né? A outra questão que se relaciona com isso veio de pessoas reclamando, por exemplo, de colegas, de funcionários, de parentes, de pessoas do seu relacionamento que não fazem o mínimo necessário, quando muito o combinado para que alguma coisa aconteça, ou no seu trabalho, ou no relacionamento, enfim. Então eu entendi que tem relação com essas coisas, porque algumas dessas pessoas são as mesmas que se queixam dessa coisa das pessoas fazerem o mínimo e se queixam também da escassez na sua vida. Então eu juntei isso e virou um prato cheio para eu trazer aqui para vocês agora para a gente interagir, tá? E caso você esteja vendo esse vídeo depois, não esteja aqui ao vivo comigo, manda no direct, manda mensagem, fala conosco para a gente poder, inclusive, desenvolver outros conteúdos que façam sentido para você baseado na sua pergunta, tá bom? É para isso que nós estamos aqui, que o Vida que Funciona está aqui. Então, essas questões, escassez, suficiência e abundância, elas se relacionam diretamente em como a forma com a qual você faz as coisas no seu dia a dia. É uma relação direta. Então, para a gente começar a falar disso, vamos equilibrar, vamos atualizar o nosso quadro de referência aqui, né? Atualizando termos e entendimentos, beleza? Então, quando eu falo escassez, isso refere-se à falta de algo, né? É a ideia de que algo é limitado, raro, que há uma quantidade finita, uma quantidade limitada disponível, né? Em outras palavras, a ideia é de que esses recursos disponíveis estão em pequena quantidade e, portanto, devem e precisam ser utilizados com cuidado, com atenção e parcimônia. Então, é importante a gente pensar e lembrar sempre, quando a gente fala de escassez, que a gente vive sim num mundo com recursos limitados. Nossos recursos não são ilimitados. Então, não é que eles sejam escassos, mas eles são limitados. Então, ter esse olho é importante para que a gente não vá para o excesso. Já vou falar disso depois, né? Então, significa entender que as suas escolhas e ações devem levar em conta essa realidade que a gente vai comentar ainda de cuidar com os excessos, né? Porque os recursos acabam sendo, de certa forma, limitados.
Vamos atualizar agora a questão, escassez eu acho que é ok, né? Agora vamos falar de suficiência. Né? Por outro lado, a suficiência refere-se a algo que você tem na quantidade que você precisa, que você necessita. Né? É a ideia de que você não precisa mais do que você tem para ser feliz, para ser realizado, enfim, tá bom, ponto, tá bom, ponto, né? É a ideia de que você pode estar satisfeito com o que você tem e não precisa de mais nada, tá bom, né? A suficiência é um estado onde as suas necessidades são atendidas de forma adequada, sem excessos, sem carências. Mas vejam, isso usualmente pode gerar uma situação de estagnação. Porque estando bom, está confortável. Quem entrou agora, estou falando de escassez, suficiência e abundância, para entrar depois em outro assunto. Falei primeiro da escassez, estou falando da suficiência agora. Então, pensando na suficiência, ela pode gerar uma estagnação na sua vida, porque tá bom, para que eu vou fazer mais se eu já tenho esse basicão aqui com o qual eu estou vivendo bem? Então, cuidado com a suficiência, porque a suficiência, por exemplo, não permite que você que você tenha algo a mais. E quando dentro do meio que você vive acontece algo que fora do pensado ou fora do usual, você não está preparado, você vai ficar daí em escassez, em insuficiência, porque o meio mudou e você estava ali naquele conforto do que o que eu tenho serve para mim, né? Então, se sempre você estiver nessa suficiência, não há o que vá te mover a sair dessa situação de conforto para buscar mais, porque tá bom, né? E isso bate muito com crença limitante, né? Muitas pessoas entendem que se está suficiente eu não posso e nem devo buscar mais, porque é pecado, é ganância, é excesso, é abuso. Precisamos pensar a respeito disso, porque isso pode estar atrapalhando a sua vida de ser abundante em todas as áreas. Suficiência equilibrada, o que eu quero dizer por suficiência, vamos falar de abundância. A abundância, por sua vez, ela se refere a ter mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. Veja, não é ter mais, ter algo desnecessário, é ter mais do que o suficiente. Você já tem o suficiente, mas você tem um pouco mais. É a ideia de que esses recursos em abundância estão ali presentes na sua vida, tem mais do que o suficiente para você e para os outros, né? É a ideia de que você pode ter o que você precisa e que você pode ter mais do que você precisa, né? Quando a gente está numa situação de abundância, esses recursos, mais dos que os suficientes, né, atendem às suas necessidades abundantemente, não precisa regular, economizar, e ainda sobra para compartilhar com outras pessoas, né? A abundância ela pode vir de várias formas: financeira, tempo, relacionamento, oportunidades e etc. Você pode ser abundante em várias áreas da sua vida ao mesmo tempo, inclusive, né? E um cuidado, não confundir a abundância com excesso. Excesso é aquilo que está demais, o que está sobrando, não é? Então, entender que a abundância não é o mesmo que excesso, né? Que aquilo que está demais. Isso é fundamental. A abundância é ter algo além do que você necessita do seu básico para estar ok. A abundância transborda, diferentemente do excesso, que se perde, que é sobra, que é resto. Então, quando a gente pensa em abundância, é algo que você tem a mais e aquilo transborda para além da sua vida. Não é desperdício, não é excesso, não é perdido, não é sobra, não é desnecessário. É o que contribui para que você não precise ficar na corda bamba e ainda contribui para que você possa ajudar, contribuir, colaborar com outras pessoas sem se deixar afetar, porque não vai faltar para você também. Conheço muita gente que não está em abundância, colabora com a vida de muita gente e torna a sua vida mais escassa ainda. Essa pessoa não poderia fazer essa colaboração toda desta maneira, porque falta para si.
Ela precisa estar em abundância para poder dar conta de fazer isso. Senão ela se acaba, daqui a pouco quem vai precisar de ajuda é ela. Então, este cuidado em entender o que é escassez, suficiência e abundância, sem cruzar aí com algumas crenças que a gente tem, é importante, né? Então, nas suas vidas diárias, nas nossas vidas, no dia a dia, a gente está constantemente enfrentando essas situações que exigem que a gente lide com escassez, com suficiência e com abundância, né? E em compreender o que cada um desses conceitos trazem e que eles têm um lugar e um papel diferente em cada momento da sua vida, né? A escassez é aquela condição dos recursos limitados em relação às necessidades e desejos humanos, e quando você vive uma situação de escassez, você aprende coisas que você não aprende lá na abundância. Então vejam, por vezes é importante você passar por escassez em algumas áreas. O que é problemático é quando essa escassez perdura na sua vida. Quando essa escassez vira uma escolha na sua vida, inconsciente. Quando você acaba tendo uma vida escassa e não sai dessa escassez e fica, vendendo o almoço para comprar a janta. Isso é muito complicado, né? Então, quando você vive neste ambiente escasso, o que acontece? Aí a gente vai para o comportamento. Você tem uma tendência de buscar economizar, ou seja, fazer o mínimo possível e necessário para satisfazer as suas necessidades básicas e de quem está com você. E isso pode tornar difícil você avançar nas áreas da sua vida, porque você está fazendo o mínimo necessário, o mínimo do mínimo, assim, até onde dá. Dali para lá, se eu for, já não dá porque está escasso, não consigo, né? Então, quando você opta, e esse opta é inconsciente, por essa escassez na sua vida, você tende sim a se limitar nas suas áreas na sua vida. E sua vida acaba não funcionando, ou se funciona, funciona muito, assim, muito reduzido. Fica uma vidinha, literalmente, né? Na carreira, por exemplo, essa escassez pode impedir você de buscar novas oportunidades ou até de aproveitar oportunidades que apareceram e pela sua situação de escassez você não percebeu. Você não qualificou a oportunidade que surgiu, né? Para alcançar o sucesso que você deseja profissional, por exemplo. Nos relacionamentos, pode levar você a se contentar com relacionamentos insatisfatórios, tóxicos, né? De você ficar preso a pessoas que te fazem mal, porque você está tão escasso que você não se dá conta que aquele relacionamento te mantém na escassez, colabora com a sua escassez, né? Na saúde, por sua vez, essa escassez pode impedir você de ter um cuidado consigo mesmo, da sua saúde física, mental, espiritual. Então, escassez não é um troço bom. E as pessoas se acostumam com a escassez e vivem uma vida escassa. Agora vamos para o outro extremo. A abundância, por outro lado, afeta tanto quanto a escassez todos os aspectos da sua vida, profissional, pessoal, relacional, saúde, emocional, tudo isso. E essa vida em abundância ela precisa ser uma escolha consciente, que você pode fazer em todas essas áreas da sua vida. Quando você opta por buscar esta abundância, você vai colher com certeza muitos benefícios, incluindo realização pessoal, profissional, relacionamentos mais profundos, mais satisfatórios, saúde, bem-estar, dentre um monte de coisa que você vai conseguir na sua vida, quando você conscientemente opta e decide por dar passos em direção à abundância, saindo da escassez e da suficiência. Porém, liga a luzinha amarela. A busca pela abundância, ela deve ser equilibrada, com responsabilidade, consciência em relação aos recursos e às necessidades suas e dos outros. Não é um louco, um vucu-vucu, senão você se mata para ser abundante e quando você vê, você está gerando escassez e não abundância. Quando você está num ciclo de vida escasso, a tendência era fazer o mínimo necessário que eu falei. Já quando você está num circuito de abundância, não é assim. Você não faz o mínimo necessário. A abundância é tão grande na sua vida que você acaba automaticamente fazendo além do suficiente. Além do básico, do mínimo, além do necessário, ideal, além do além, né? E quando você pensa lá na escassez, onde você está fazendo o mínimo necessário,
Você faz o mínimo, você tem escassez, e daí você, por ter escassez só consegue fazer o mínimo e fica nessa roda viva. Quem veio antes? O ovo ou a galinha? Você faz o mínimo porque tinha escassez na sua vida ou você gerou escassez na sua vida por fazer o mínimo? Não sei. De fato, talvez não interesse buscar. De fato, tanto faz se o ovo ou a galinha veio primeiro, mas ter em mente que fazer o mínimo não é o jeito de sair da escassez, ao contrário, mantém o ciclo escasso. O que você pode fazer para sair da escassez? Parar de fazer o mínimo. Quanto o mínimo você fizer, mais escasso você será na sua vida profissional, pessoal, relacional, cognitivo, emocional, espiritual e por aí vai. Então, o ponto de virada não está no entender, no descobrir quem veio antes, a escassez ou não, ou que eu faço o mínimo, ou o porquê que eu só faço o mínimo. Não interessa. Interessa agora. Estou escasso, estou fazendo o mínimo. O que eu posso fazer? Como eu saio da escassez? Acho que vocês já entenderam o recado. Para de fazer o mínimo. Comece a dar passos para fazer pelo menos o suficiente. Pelo menos o suficiente, né? Então, e quando se está nessa suficiência, né? Quem estava na escassez e chega na suficiência acaba se sentindo seguro, acaba se sentindo confortável e pensa, agora vai. Só que na verdade se acomoda, né? Pois tem um certo controle, tá tudo equilibrado, não tem mais aqueles sustões que tinha lá na escassez, de ter que, né, descobrir um santo para cobrir o outro, mas não sai daquele conforto, fica lá na suficiência, né? E a suficiência, quando a gente pensa em fazer, tomar atitudes, ela tem uma relação direta com fazer não mais o mínimo necessário, mas fazer o combinado, fazer o que era esperado que fosse feito, nem mais, nem menos, menos escasso, mais não, fazer o combinado. Funciona fazer o combinado? Claro que funciona, mas há possibilidade de se fazer muito mais. Guardados os devidos cuidados, o benefício da suficiência é pequeno perto dos benefícios da abundância. Claro que quando você compara suficiência com escassez, suficiência já está bem além do que poderia, bem bom, mas é só suficiente, né? E quando você está pensando no seu dia a dia, onde você faz o combinado, e daí você ficar reclamando por que tua vida não vai além, não vai além porque você não faz além. Você está fazendo só aquilo que era para fazer. Já é uma grande ajuda? Sim, parabéns. Fazer o combinado é o básico do básico. Porém, se você passar a vida fazendo assim, vai passar a vida fazendo assim. Não excederá no sentido de abundância. Você não vai conseguir transbordar. Então precisa fazer o combinado. Óbvio, normal, né? Óbvio não existe, mas neste caso é natural que se faça o combinado, né? E muitas pessoas se queixam, pô, não fazem nem o combinado, mas acaba nem olhando para a sua própria vida para ver se ela mesma está fazendo o combinado, ou não, ou está lá na escassez, fazendo o mínimo, né? Então, ao fazer o combinado, a pessoa acaba tendo que maximizar os seus recursos disponíveis para obter todo o possível daquilo que se tem disponível para se ser suficiente. Ainda é uma vida no perrengue, ainda é mais confortável do que a escassez, mas até aí super ok. Ao fazer o combinado, também não se pode esperar receber além do combinado. Se você entrega o que foi combinado, justo que receba o combinado. Nada além. E é muito comum na empresa, nos relacionamentos, as pessoas fazerem o combinado, esteja aqui às 7, está às 7, abra e feche, abre e fecha. Suba e desça, sobe e desce. Escreva e apague, escreve e apaga. E daí no final, nossa, mas só me deu o que a gente combinou. Eu fiz tudo direitinho, nem para reconhecer. Cara, ele está reconhecendo, está te dando o que foi combinado. Contratou para fazer tal trabalho, fez tal trabalho, recebe quanto foi contratado. Não tem como dar aumento, não tem como dar benefício extra, porque é o combinado. E tem gente que não faz o combinado e faz coisas que não foram combinadas achando que está fazendo além. Mas não está.
porque está substituindo o combinado por algo não combinado, querendo receber mais, querendo ser reconhecido por estar fazendo mais. Se o combinado não está feito, o mais não resolve. O mais não vai ser reconhecido, nem financeiramente, se for o caso de uma relação profissional, nem no relacionamento, se for algo relacional. Então não vai ter esse reconhecimento. Por quê? Se nem o combinado foi feito, o além de nada vale. O além só vai abundar quando este combinado mínimo esteja feito. Então, é justo que quem faz o combinado receba o combinado. E este vai ter uma vida provavelmente bem estagnadinha. Controlada, vai conseguir suas coisinhas, mas qualquer perrengue na economia, perdeu o emprego, né? Deu um quiprocó, subiu a mensalidade da escola, precisou de um negócio, estourou um cano em casa, pronto, já vira o caos, já vai para escassez. É um pulo, papu, caiu, vai para escassez, cai na hora. Né? É a pessoa que chega para você e fala, poxa, eu queria tanto fazer isso, mas eu não posso porque bem ontem estourou um cano, meu cachorro não sei o quê, sabe? Porque não tem abundância, tá ali no combinadinho. Saiu do combinado, se perde todo, entende? Então, e assim, pensando na escassez, pensando no fazer o mínimo, pensando na suficiência, no fazer o combinado, o nosso mundo tá tão louco, que quando a gente pensa em fazer o mínimo, as pessoas já percebem isso como virtude, fazer o mínimo. E não é, gente. Nem fazer o combinado é virtude. Fazer o combinado é o combinado. Virtude é ir além do esperado. Isso é virtude. É você entregar mais do que você combinou de entregar. E não se preocupe, se você entrega mais na sua vida, qualquer coisa, seja financeiro, seja relacional, seja qualquer área da sua vida, se você entrega mais, não tenha dúvida que você vai receber mais. Não tenha dúvida disso, né? E daí vem o como eu vou lá para essa tal abundância. Acabei de falar, né? E vejam, lembrem-se, abundância não é excesso. Excesso faz mal, abundância transborda. Excesso atrapalha, é resto, é coisa que desnecessária. Abundância transborda para a sua vida e para a vida dos outros. Então, tenham isso em mente. Tem gente que tem essa crença limitante de, para que mais? Tá bom, tá suficiente. Ok, é a tua crença limitante. Você não vai conseguir transbordar na vida dos outros como você poderia, porque você tá ali naquele teu conforto da suficiência, né? Então, é simples chegar na abundância, é sempre fazer em tudo mais do que o combinado. Sempre fazer em tudo mais do que o combinado. Então, a cada coisa que você decida fazer, vá além do combinado, vá além do mínimo esperado, né? Você não precisa se matar para isso. Você não precisa extrapolar, né? Mas buscar ultrapassar esse limite básico suficiente para que realmente você transborde, para que sua vida transborde na vida dos outros, né? Com quem convive com você, é bacana, né? E pensando então na escassez, na suficiência e na abundância, no fazer o mínimo, no combinado e no além, relacionando com o que eu tenho falado aqui de análise transacional, vocês lembram daquele conceito que eu falei? Na última live, especificamente, eu falei bastante dos estados do ego. Hora de aplicar essa teoria que vocês conheceram comigo aqui. As pessoas, né, quando eu falo isso, falam, oi? Como? Pra quê? Quando? Onde? O quê? Que teoria? Vocês lembram dos estados do ego que eu falei? Que na nossa estruturação de personalidade, em análise transacional, a gente considera 13 estruturas psíquicas, o estado de ego adulto, estado de ego pai, estado de ego criança. E é o estado de ego adulto que nos permite buscar essa abundância de uma maneira equilibrada e consciente. Porque a criança vai estar lá desesperada pelo que ela quer, pelo que ela não quer, birrenta ou chorosa pelo que ela quer ou não quer. Vai estar lá se divertindo loucamente, sem dar conta de que ela não está fazendo nem o mínimo para ter o que ela gostaria de ter. Ela está lá só se divertindo, né? O estado de ego pai, onde ele está lá criticando os outros porque ninguém faz nada direito, se criticando porque não dá conta de fazer, cuidando das pessoas à sua volta, coitado do fulano, deixa eu ajudar aqui, deixa eu ajudar lá, e acaba se perdendo nesse imbróglio igual a criança. O pai, o estado de ego pai se perde também. É aí que entra o estado de ego adulto,
para olhar para isso de maneira equilibrada, consciente, considerando as necessidades que você tem, considerando as questões de estruturação do estado de ego pai, de crítica, de proteção, de cuidado com os outros, mas levando isso em consideração, mas manejando isso de maneira lógica e racional para atingir a abundância e não excluir o adulto dessa brincadeira e viver na escassez ou, quando muito, na suficiência. Então, em resumo, a abundância ela pode sim ser alcançada por meio de se fazer mais do que o esperado, né? Não fazer o mínimo nem o combinado, mas é importante que essa busca seja equilibrada e consciente, ou seja, os estados de ego lá que eu falei da análise transacional podem e irão influenciar a sua busca pela abundância. Mas, né, você pode usar o seu estado de ego adulto para buscar a abundância de maneira equilibrada, consciente em todas as áreas da sua vida. Lá na última live, como eu falei, se você não viu, vá lá ver. Está nas nossas redes, está no YouTube, no Instagram, né? Eu dei na última live 17 dicas de como você vai usar esse estado de ego adulto. Aproveite que você vai ver esse vídeo lá, se você não lembra ou não viu, ou não estava presente aqui na live, assista vários outros que estão lá, pois vão poder colaborar nesse teu processo de construção de entendimento de como fazer para chegar na abundância. E aproveita que está vendo, já compartilha para alguém que você conhece, que você entende que pode gostar ou que você entende que pode odiar, inclusive, eu agradeço. Gosto de pessoas que não gostam porque elas criticam e trazem questões a serem discutidas, né? Compartilhe o conteúdo para que as pessoas possam conhecer, beleza? E para finalizar a questão da escassez, suficiência e abundância, eles são estados que podem afetar profundamente a forma como você vive a sua vida, né? Quando você opta por buscar a abundância, estado de ego adulto, você vai colher benefícios em todas as áreas da sua vida. Por outro lado, a vida em escassez, a vida em suficiência pode limitar você, impedir que você alcance o pleno potencial que você tem. Esses dias eu fui numa palestra que falou de potencial das pessoas, de como é ruim a gente falar, essa pessoa tem potencial, né? A pessoa fez uma analogia com um terreno vazio. Quando passa alguém e fala, nossa, esse terreno tem potencial. Se ninguém fizer nada a respeito, ele vai passar a eternidade com aquele potencial. Isso vale para você. Se você não fizer nada a respeito, todo esse potencial que você tem aí, adivinha o que vai acontecer? Vai ficar do mesmo jeito. Então, reconheça, aplique esse potencial que você tem para desenvolver a sua vida no todo, para ser abundante, como eu falei durante a live de hoje. Cuidado com a suficiência, cuidado com a escassez, né? O conforto da suficiência e o desespero de não saber o que fazer da escassez, né? Então, essas vidas em insuficiência e escassez limitam você, limitam que você alcance ser aquele potencial todo que está aí dentro, né? A forma não é fazer o mínimo combinado, não é fazer o mínimo possível, não é essa a forma de fazer, mas é fazer além em tudo na sua vida. Entregue mais do que o combinado e você receberá mais do que o combinado. Fatalmente isto vai acontecer. Então, se você está em escassez, preste atenção no que você tem entregue. Diz muito mais respeito ao seu comportamento do que ao comportamento do outro. A tendência que a gente tem, que as pessoas têm, que o ser humano tem, de terceirizar a responsabilidade daquilo que acontece consigo é muito grande. Então, se minha vida está escassa, é por conta da economia, do dólar, da guerra, da política, do presidente,